Deus está morto. Foi o que Friedrich Nietzsche disse. O que ele queria dizer com isso? Por que motivo ele disse isso? Para entender, vamos por partes. Primeiro vamos destrinchar, né, essa frase. Deus está morto. Bem, com essa frase a gente percebe já que Deus, este Deus, não era verdadeiramente um Deus. Porque para ele ser um Deus, ele não iria morrer. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, enfim, todo-poderoso, como a gente sabe. Ele não poderia ser morto fisicamente. E também, se a gente quisesse, dava para responder outra pergunta com esta afirmação. Porque se ele está morto, quer dizer que ele existiu. Então a gente já responde, galera, se Deus existe ou não existe? Existe. Existiu ao menos se ele está morto. Mas não era isso que Nietzsche queria dizer. Ele não queria denunciar Deus como um morto fisicamente. Não, não era isso. Ele queria dizer outra coisa. E para entender, a gente tem que entender o contexto na qual onde ele viveu. Nietzsche viveu no século XIX, portanto, de 1800 a 1900, enfim. Nesse contexto, existiu um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo tinha como princípio disseminar o conhecimento em detrimento da religião. Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que eles não colocavam todo o crédito, tudo aquilo que acontecia na religião. Aconteceu algo, então foi porque Deus quis assim. Não, eles buscavam provas, eles buscavam conhecimento, eles queriam isso para eles. E isso era bem revolucionário, vamos colocar assim, naquela época. Porque antes disso ainda, se a gente voltar mais no tempo ainda, a gente percebe que o Estado sempre esteve com a religião. Os dois juntos ali, a gente não conseguia separar o Estado da religião. Isso ocorre porque se você, digamos, fosse cidadão do estado tal, enfim, lá do passado, hoje ainda tem alguns, mas enfim, você teria que seguir aquela religião, independente do que você achasse, enfim, para ser civil, você deveria seguir aquela religião, naquele estado. Hoje em dia não é mais assim. E a ponta de virada, a chave que virou para não ser mais assim, a grande maioria dos estados, ao menos, uh, foi em 1800, no século XIX. Isso porque os iluministas fizeram com que esse movimento disseminasse muito no mundo todo. Claro que não foi apenas eles, não foi apenas por causa deles que o Nietzsche falou que Deus estava morto. Ele falou também isso, claro, pela razão pela qual os países disseminando mais conhecimento, maior educação, faziam que todos distanciassem um pouco mais da religião, de Deus, enfim. Claro que não quer dizer que você vai estudar, você vai virar um ateu. Isso não tem nada a ver. Bem, no fim, ao estar estudando, você talvez só distancie um pouco mais da fé de Deus, porque com isso você vai estar mais caminhando, trilhando um caminho mais científico, por assim dizer. Com isso, a gente conclui que quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele quer dizer que, bem no fim, a sociedade está mudando. Ele quer dizer que uma sombra que antes estava na Europa, né, não está mais. Por quê? Porque isso está saindo, não está mais o Deus apenas como holofote, Deus apenas como a razão de tudo. Não. O conhecimento está sendo disseminado de tal forma que agora você não precisa necessariamente seguir uma religião para viver. Você não precisa atribuir tudo a Deus. E Nietzsche basicamente profetizou ao dizer que Deus está morto. Como assim profetizou? Bem, é que naquela época em que Nietzsche estava inserido, não é como se Deus já estivesse morto. Não, ele estava sendo morto, porque estava ali no ponto de virada, onde que o conhecimento estava sendo mais disseminado, onde que estava sendo mais buscado.
justamente com os iluministas, né? Que é um movimento que se destacou nisso tudo. É muito importante o pessoal entender o iluminismo para entender isso que Nietzsche disse, pelo mesmo contexto no que viviam. Eles viviam na mesma época. E tem, então, muitas consequências dos dois. Bem no fim, Nietzsche disse isso de Deus está morto, meio que profetizando. Porque hoje em dia, se você é brasileiro e mora no Brasil, você está em um estado laico. Você não precisa necessariamente seguir nenhuma religião. Você pode escolher a sua religião. Você não precisa ser necessariamente cristão, católico ou o que for. Você está em um estado laico. E isso foi mudando. Hoje em dia as crianças nascem sabendo disso. Nascem já não apenas se voltando para Deus. Então Nietzsche quis dizer isso, que Deus estava morto na sociedade. Que nós o matamos, inclusive ele disse. Ele diz isso em um seu livro, Gaia Ciência. A Gaia Ciência. Ele, claro, menciona apenas, teria que ler para compreender. Eu recomendo. Bem no fim, Nietzsche queria só apenas dizer que a sociedade estava mudando como um todo e que agora Deus não seria mais o centro dos holofotes, o que se dá crédito para tudo, a razão de tudo, e que haveria uma disseminação maior de conhecimento. Isso tudo como, claro, consequência.